Nossa aventura começa na cidade de Hickory. No salão da Guilda dos Aventureiros, dois estranhos se sentam à mesa de carvalho antigo e maltratada pelo uso. Sobre a mesa, uma variedade de alimentos de várias regiões indicam a estranheza do lugar. Queijos dos bodes montanhosos de Sirdrain, vinhos de Florive e uma cerveja de trigo produzida nas planícies de Caldin, assim como temperos de terras distantes, trazidos e comercializados na cidade pelos minotauros de Sanda. Os dois estranhos sentados à mesa são aventureiros, notavelmente. Eles são Sornosa, um guardião humano, e Weirin, um halfling ladino. Os dois se encaram à medida que o líder da guilda, Baragam, um draconato de estatura considerável, se aproxima da mesa onde eles estão com uma carta à mão. A carta é um pedido do Fórum de Hickory e revela a eles que a senhorita Alawira, uma nobre do reino vizinho de Telnen, fora assassinada dentro do palácio da cidade, e pede que a Guilda dos Aventureiros investigue o assunto de forma neutra e imparcial. Hickory. Esta é a segunda maior e a mais viva cidade desse continente quebrado. Dentro e fora de suas muralhas, uma profusão de povos, culturas e raças habitam e sobrevivem. Fazem comércio e produzem os frutos de suas artes e trabalho duro. Lutam dia a dia por esse pequeno pedaço de terra que faz questão de aceitar a todos e não julgar ninguém. A cidade é o centro da maior rota comercial do continente. Produtos de todos os reinos passam através dela pelas mãos de comerciantes e aventureiros. E muitos dizem que ela é o atual coração do continente, após a queda da antiga capital Karda. Na boca do povo percorre um ditado imbuído de verdade que diz: todos os mares levam a Hickory. Nossos dois aventureiros são habitantes orgulhosos dessa cidade confusa e miscigenada. Quando uma missão de tal magnitude, que poderia impedir ou ser responsável por uma guerra entre os dois reinos, foi imposta a eles, como bons aventureiros eles não se amedrontaram e partiram de imediato para investigar o caso. Eles acabam descobrindo, não muito tempo depois, que o responsável pelo assassinato havia sido um orc branco do olho. Um exército e culto brutal de orcs que acreditam no retorno dos antigos imperadores bruxos. Ao final do dia, eles retornam para a sede da guilda e são saudados por Horon, um outro aventureiro que havia se juntado recentemente. Baragão os informa que Horon os acompanharia em sua missão, agora que eles sabiam que deveriam capturar tal orc. Horon é um sujeito taciturno, um clérigo hobgoblin do deus Omioror, mas que rapidamente se adapta ao grupo. Cedo pela manhã seguinte, os três partem para a cidade em busca de informações sobre o paradeiro de seu alvo, e acabam se deparando com o enforcamento de Sir Roderick de Towers, intendente da guarda de Telnen que acompanhava a senhorita Alawira, depois de convencer o magistrado de que o homem não era culpado do assassinato, o que foi, entanto, muito difícil, já que a arma do crime, uma adaga cerimonial do antigo império de Antulek, fora encontrada nos aposentos de Sir Roderick. Os aventureiros enfrentam um ultimato. Eles têm até o pôr do sol para capturar o culpado e conseguir provas irrefutáveis do crime. Eles acabam descobrindo a localização do orc branco com dois sujeitos. Laen, um meio-elfo que é dono da pousada do Triângulo Quadrilátero, e Brark, o líder do sindicato orc na cidade. Segundo essas fontes, o orc branco estava se escondendo em um local conhecido como o Reduto dos Fracassados, nos esgotos de Hickory. O local é um antro de indigentes que se situa logo abaixo da Casa dos Vícios, um tipo de bordel e cassino na cidade dos orcs. Os aventureiros então adentram os esgotos e começam sua caçada pelo orc branco. No caminho eles enfrentam alguns perigos cujo propósito nos esgotos parece incerto. Um espectador guardando um tesouro, um grupo de necromantes e seus asseclas mortos-vivos, e uma sala cheia de armadilhas mágicas. Por fim, eles conseguem encontrar um inimigo e o enfrentam em uma batalha heróica, na qual Weirin é gravemente ferido. Eles capturam o orc e o levam de volta para a cidade, prontos para recolher a recompensa prometida e inocentar-se Roderick. No entanto, eles são recebidos por notícias sinistras pela parte de Baragam e se preparam para uma nova aventura. Agora com a palavra, os aventureiros. Weirin cara limpa ao seu dispor. Mas me chame apenas de Weirin. Cara limpa não parece apropriado para como os companheiros de ofício. Digamos que, na minha posição de ladino, sou eu quem faço o trabalho sujo. E embora muitos do meu povo não gostem de assumir, minha linhagem Halfling me dá certas vantagens para isto. Bem, é claro que nunca ouviu falar de mim. Caso contrário, eu não seria tão apropriado assim para prestar meus serviços. Mas não faço nada além do necessário. Até hoje tenho procurado viver de maneira simples, sem excesso. O que me excede eu dou a quem precisa. Perdi coisas verdadeiramente valiosas quando me desviei desse pensamento, inclinando-me para a ganância. Erro que não voltarei a cometer. Devido a este episódio em particular na minha história, também tenho problemas em confiar nas pessoas, mas não leve a mal. Não é pessoal, minha senhora. Isto pode estar mudando, claro, desde que conheci dois bons homens há um tempo atrás. Homens bons, sim, mas com alguns problemas em definir prioridades. Não vale a pena mencionar aqui. Passamos por algumas aventuras e contratempos juntos. Chegamos até a impedir que uma guerra entre Hickory e Telnen estourasse. Descobrimos que o assassino da princesa Alawira era na verdade um orc branco, membro do temível olho de Aft-Tizidru. Uma boa história para ser lembrada, mas não contada. Afinal, se ouvissem falar muito de mim, eu não seria tão apropriado assim para prestar meus serviços.
Bom dia, meu nome é Sornosa. Sou um Warden em trabalho para a Guilda de Aventureiros de Ícole. Vocês podem não me conhecer, mas eu conheço todos vocês, pois sou um cidadão muito antigo deste território. Há muito tempo atrás, eu vivi como escravo da Guilda das Sombras de Ícole, mas agora fui liberto pelo meu professor, mestre e pai, de certa forma, Gorondin. Na verdade, eu tive um pai, mas eu não sei se posso considerar um pai. Ele me vendeu pra guilda dos mercenários e foi um período um tanto quanto conturbado da minha vida. Porém, agora eu estou bem e completamente mudado. Podemos dizer que eu fui abraçado pela causa dos Wardens e agora eu só quero servir para o bem. Pelo bem, pelo menos, dessa cidade, né? Porque bem é uma coisa relativa. Enfim, se vocês tiverem problemas, o que quer que seja, nos chamem. Nós faremos questões de ganhar todas as glórias. Fazemos questão de ajudar a causa de vocês. Até a próxima e cuidem-se. Vivemos no continente quebrado e não sabemos nem um pouco quanto isso nos influencia. Mas não é dos fragmentos da história, nem da terra que eu venho aqui falar. Esses são os meus próprios fragmentos da minha história. Sou Roro, um hobgoblin que, vivendo dentro da sociedade como qualquer outro, fui exilado ao ver que o nosso novo líder, pois o antigo era honrado e forte, que havia subido, era um ladino de marca maior, que com rapina quase destruiu a nossa vida e a nossa tribo por completo. Eu, junto com outros, vimos isso e não aceitamos. Nos unimos e tentamos impedi-lo, mas como um líder ele tem ao seu lado os exércitos e não conseguimos. Fui punido não pela justiça, porque o que ele estava fazendo era o certo, mas por ir contra a hierarquia da minha própria sociedade. Não me considero um rebelde, me considero apenas que estava fazendo o certo. Mas isso são outras histórias e eu não vou entrar nesse ponto. Fui exilado e vivendo sozinho nas savanas ao redor da tribo. Encontrei um símbolo de Omioró que estava partido. Vendo aquilo como um sinal, resolvi tentar um jeito de uni-lo. E ao uni-lo, realmente ganhei os poderes do meu Deus. Desse Deus que agora sinto em mim. Mas sentidos e vocações, isso não é o caso. O caso agora é a minha história, do que eu vivo agora. Fui contratado para trabalhar junto com dois, talvez, não querendo ser injusto, mas dois idiotas quase. Um humano que o cérebro atrofiou pelo uso da espada e um halfling que o coração é mole e que a moral é dúbia e por isso está sempre em conflito entre si mesmo. Trabalhamos juntos para conseguir resolver um problema, um assassinato que houve, e enfrentar um orc branco, uma escória da sociedade. Até agora, nada de novo. Minha vida nunca foi fácil, mas talvez esses enfrentamentos me levem a algo maior. Sei que por Omioró estou aqui para reachar um equilíbrio, reencontrar o que havia perdido. Porque esse continente pode ser quebrado, mas eu não o sou.